Ore comigo, por favor. Aleluia. Como é bom, Senhor. Como é bom termos esta manifestação da Tua presença, da Tua glória. Senhor, existe unidade, existe paz, existe alegria, há viva esperança. Senhor, a religiosidade, ela traz muitas vezes medo, afasta, mas a Tua presença traz alegria, satisfação, completude. Senhor, nós nos alegramos pela oportunidade que temos de cultuar Teu nome. Onde poderíamos estar, se não aqui, Senhor, para declarar que Tu és santo, que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo que existe e que há. Fale conosco, toma-nos em Tuas mãos, dê ordens aos Teus santos anjos em nosso favor aqui e também aos nossos irmãos onde estiverem espalhados pela face da terra agora, conectados pela internet. Tu és um Deus imanente e podemos sentir Tua presença conosco. Toca-nos, pelo Teu Espírito convença-nos e nos leva, ó Deus, a reverberar o desafio da Tua palavra aos nossos corações. Oramos com fé em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar a nossa série de mensagens. Pequena série, 4 mensagens. Você e eu somos carta de Deus. Eu gosto muito desse texto base. E eu queria que você hoje, pela última vez na série, lesse comigo em alta voz. 2 Coríntios capítulo 3, os versículos 2 e 3. Vamos juntos? Bonito, hein? Vai lá. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Uau! Incrível, né? O mais incrível de tudo isso, nós temos dito nestas últimas 3 semanas que Deus escolheu, Deus decidiu escrever a história dele por intermédio de pessoas. Ele decidiu compartilhar o amor, a salvação através de nós. Isso é incrível. E ele continua falando. Você e eu somos esta carta enviada a um mundo. Hoje, na última mensagem, que marca o nosso domingo de envio para o projeto Jesus na minha casa, queremos abordar o tema Eis-me aqui. Isaías capítulo 6, verso 8. Uma experiência muito sobrenatural acontece com o profeta. O texto diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. É uma exclamação. Esse então, obviamente, já nos traz a alusão de que algo aconteceu. O que aconteceu? Então eu preciso compartilhar, porque eu sei que você conhece bem a palavra, mas muitos estão aqui pela primeira vez e hoje tem aquela tia do Zap que acabou de receber o link do culto, começou a assistir e nem sabe quem foi o tal do profeta Isaías. Então me dá 3 minutinhos para eu dar um breve contexto para nos situarmos diante deste versículo, porque se você não compreende o contexto, você não consegue aplicar na profundidade que ele se propõe a fazer conosco. Então olha só, o texto do capítulo 6 do profeta Isaías começa dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Algumas Bíblias trazem um título no início do capítulo 6, escrito assim: o chamado de Isaías. Não sei se você está com a Bíblia, se porventura tem esse título. Essa parte ela não é inspirada,
Porque a Bíblia original, ela é uma carta. Ela não tem essa divisão em capítulos e versículos. Isso aconteceu no ano de 1500, né, quando foi impressa, Hugo de Sancher, lá atrás. Agora, inclusive esse título que foi colocado, né? Mas eu, particularmente, discordo. E sabe por quê? Eu tenho a minha tese. Porque o profeta aqui, tudo bem que ele está correspondendo a um chamado no final, no que diz respeito a quem enviarei. Mas ele não deixa o seu ofício de profeta para se tornar um missionário. Porque eu até entendo os tradutores quando colocaram esse título, mas na essência do chamado, Isaías, ele já era profeta e continua sendo profeta. O profeta no Antigo Testamento era o interlocutor de Deus para com o povo. O Espírito de Deus não habitava como habita na segunda aliança a partir de Jesus, que você e eu temos a presença. Ele vinha em ocasiões especiais e sobre algumas pessoas, como o rei de Israel, que tinha o Espírito do Senhor. Por que que Saul começou a ficar atormentado? Porque quando Deus o rejeita, e Deus não o tira do trono, porque a escolha é do povo, mas Deus retira de Saul o espírito dele e coloca sobre quem? Davi, que foi ungido. Então perceba que Isaías, ele era um profeta ungido. Ele servia a quem? A Deus e o povo. E obviamente o rei. Quem era o rei? O texto fala Uzias. Então para mim, quando diz no ano em que o rei Uzias morreu, não é apenas uma datação, mas é um evento. E eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes. Entender quem foi Uzias traz uma compreensão muito mais profunda da experiência de Isaías quando vê o Senhor. Uzias era um jovem de 16 anos quando começa a reinar. O pai morre, imagine você assumindo uma responsabilidade. E ele, segundo a Bíblia, buscou o Senhor, orou. E a Bíblia fala que Deus o ajudou sobremaneira. E a Bíblia diz que ele avançou, prosperou, e a fama do rei Uzias se espalhara por toda a região. A nação, antes de ele assumir, passava por um momento muito difícil na sua vida econômica, etc. Mas Deus o ajudou sobremaneira. Ele inclusive levantou exércitos. A Bíblia fala que ele equipou o templo com ouro, prata, e inclusive armas que foram desenvolvidas através de peritos. E viveu um tempo de grande expansão. A Bíblia diz que houve um grande problema. Lá na frente, ele reinou por muito tempo, se não me falha a memória, os meus universitários aqui, teólogos, acho que por 52 anos. É muito tempo. Olha o período que ele reina. Mas ele põe a casa em ordem. E por muito tempo está ali prosperando, mas de repente seu coração se orgulha. E a Bíblia diz que quando ele se orgulha, aí a Bíblia diz que o Senhor resiste o coração orgulhoso. Ele dá graça para quem é humilde. Quando era humilde, buscou, Deus abençoou. Se tornou orgulhoso, arrogante, Deus o resistiu. E aí começa a sua queda. Onde eu quero chegar? O que tem a ver isso com Isaías? Explico para você. E eu deixo já uma lição importante antes do tema principal da mensagem. Um dos nossos maiores desafios é justamente continuarmos fiéis ao Senhor na prosperidade. Quando a nação passava pela dificuldade, todos buscavam a Deus, mas o Uzias representava a abundância. Temos um rei que é extraordinário, temos um rei que nos supre todas as coisas. Esse rei é tremendo. Então para que buscar ao Senhor? Se está tudo bem. Se eu tenho saúde, se eu tenho dinheiro, se eu tenho casa, se está sobrando, tenho comida. Então quando Uzias morre, algo muito forte acontece. E Deus se manifesta de uma forma que antes não havia se manifestado a Isaías.
E o texto então diz: eu vi o Senhor assentado no seu trono. Agora a pergunta que eu faço para você é: qual foi a primeira reação do Isaías quando viu o Senhor? Perceba, é uma visão espiritual. Imagine agora, você olhando para mim e de repente você não me enxerga mais. A tua visão é do mundo espiritual e tem um vislumbre da glória de Deus, Deus assentado no seu trono. Tem uma galera que diz que está vendo Deus, que está vendo Jesus toda hora e sai correndo e toca, e pula, toca nas vestes dele. Irmão, eu não vou falar se está vendo ou não está, cada um tem a sua experiência. Mas quando eu olho para as experiências bíblicas, quando eu olho para as experiências que a bispa e eu ouvimos lá no Egito, de muçulmanos que viram Jesus, eu não vi ninguém dizendo eu corri atrás para tocar nas vestes dele. Eu não vi esse tipo de coisa. O que Isaías diz é: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Quando eu tenho uma visão e um vislumbre do rei, quando eu tenho um vislumbre do Deus santo e poderoso, eu tenho um reflexo de quem eu sou, humano, pecador. A reação de Isaías foi: vou morrer. Não tem como eu falar sobre o tema da noite, sobre a questão e a importância de sermos enviados ao mundo, de compartilharmos o Evangelho, se você não tem uma noção real de quem é Jesus. Tem gente achando que Jesus é o teu coleguinha da sala de aula, que é o teu colega de trabalho. Todas as vezes que eu faço apelo nessa casa, eu faço questão de frisar: convide Jesus para ser teu Senhor e Salvador. Ele é o nosso melhor amigo, sem dúvida, mas não é o nosso coleguinha. Ele é Senhor. Este é o vislumbre de Isaías. E ele diz mais: a experiência de Isaías faz ele ter um reflexo real do povo onde ele habitava. E habito no meio de um povo de lábios impuros. É interessante que nessa hora o texto fala que um anjo com uma tenaz, um instrumento de ferro, com uma pegadinha, vai lá no altar, pega uma brasa viva, sabe? Quem é churrasqueiro, araçatubense, manja de churrasco, diga amém. Aleluia. Hoje no almoço, aleluia. Por isso que eu estou empolgado. Hoje eu abri mão do frango da dieta da semana e eu mergulhei num churrasco hoje. Glória a Deus, eu estou empolgado. E aí, diz o texto que o anjo pegou a brasa viva do altar e toca os lábios do Isaías. Lembre-se que é algo espiritual. Tem gente assim: Jesus não sapecou a boca dele. É algo espiritual, amém? E o anjo diz assim: fica frio, show de bola, teus pecados foram removidos. Isso na linguagem dos adolescentes, por conta do combustão. Já estou fazendo uma ponte, pegou, né? Agora preste atenção, porque você não precisa de nenhum anjo trazendo brasa do altar, porque o sangue do cordeiro já foi derramado sobre a tua vida, o teu pecado já foi expiado, desde o momento em que nele você depositou a sua fé e a sua confiança. Diga aleluia, amém. Então a questão é a seguinte: nessa hora é como se o Senhor concordasse com Isaías. Porque muitas vezes estamos desenvolvendo um pensamento acerca de Deus, de uma tolerância. Mas ele diz: eu concordo contigo, teu pecado gera morte, e você precisa do que eu tenho para ser liberto e salvo. É como se Deus, através da atitude que ele manda o anjo fazer na vida de Isaías, é como se ele estivesse dizendo: é isso aí mesmo, você não está equivocado não. O que você está vendo, enxergando e sentindo é muito sério e profundo, mas eu tenho a solução para você. E quando ele recebe essa visitação da graça divina, é como se viesse um alívio. Ouvir do anjo isso é incrível, né? Seu pecado foi removido. Ufa! Parece que vem uma paz assim, não é? É nessa hora que Deus diz: a quem enviarei?
Porque você teve essa experiência com a minha presença. Mas você mesmo disse que habita no meio de um povo de lábios impuros. Quem vai levar a brasa viva do altar até eles? O Isaías, ele não pensa duas vezes. Depois da experiência com a presença de Deus, ele diz: eu estou aqui, conta comigo. E para mim a experiência de Isaías é a mesma experiência do apóstolo Paulo, quando diz assim: o amor dele me constrange. Ai de mim se não pregar o evangelho. Citei isso no domingo passado. Ai de mim. Esse ai de mim não é porque se eu não fizer Deus vai pesar a mão. Ai de mim porque a compreensão que eu tenho hoje do que recebi sem merecer dele, como poderia eu ficar alheio? Assim como pessoas se dispuseram e eu fui alcançado, eu quero ser instrumento para que outros da mesma maneira tenham um encontro com Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o contexto. Então, a pergunta mais importante que eu tenho para te fazer hoje à noite é a seguinte: você já teve um vislumbre do trono? Você já teve um vislumbre do Rei dos Reis? Você já teve um encontro com Ele? Essa é a primeira pergunta. Esse convite é para todos. Inclusive, este é um dos nossos alvos como família Amor e Cuidado. Ganhar todas as pessoas para Jesus. Não é fazer com que todas as pessoas sejam membros da Igreja Amor e Cuidado. Isso é uma besteira. É ganhar todas as pessoas para Jesus. Quem participou do Alto de Páscoa? Vocês me viram fazer os apelos aqui nos Altos de Páscoa? Vocês me viram fazendo pressão nas pessoas que elas tinham que vir na igreja? Olha só, a gente está deixando você assistir de graça esse espetáculo. O mínimo que você poderia fazer é nos visitar domingo. Vocês me viram fazer isso? Quem me ouviu falar? Procure uma igreja perto do teu bairro, mas continue a buscar um relacionamento com Jesus. É para isso que somos chamados. Só consegue ter essa disposição de mente e coração quem, assim como Isaías, conseguiu ter um vislumbre do trono. Quem teve uma experiência real com Jesus. Religião não faz isso. A presença dele faz. Você já entregou tua vida a Jesus? Você já o reconheceu como único Senhor e Salvador? Ele não é mais um. Ele não é mais um filósofo. Ele não é mais uma teoria. Ele é real. Eu me recordo quando no colegial, no terceiro colegial, eu tive um encontro muito profundo com Jesus. Foi quando eu me converti de verdade, apesar de ter nascido na igreja. Mas depois desta minha experiência com Jesus, eu comecei a falar, e eu falava na sala de aula, eu comecei a compartilhar, e inclusive na minha sala tinha uma jovem, o nome dela é Andréia, nunca mais a vi, e a Andréia era católica, mas não daqueles católicos não praticantes, era católica. Às vezes nós estudávamos à noite, e ela faltava para participar das, eu ia falar carreata, eu ia cometer um sacrilégio aqui, procissão, obrigado. Era para participar da procissão. Ela fazia tudo certinho. Aí tinha lá outro sacrilégio. Eu ia falar da correntinha lá, mas que lá terço. E dos mistérios, tudo. E ela sentava atrás de mim, a gente tinha altos papos. E ela é católica praticante. Eu me lembro que uma vez ela estava brava com Santo Antônio, botou ele de cabeça para baixo no copo d'água porque não conseguia namorar. Lembra? Eu não estou inventando, é verdade. Deixei ele de ponta cabeça na água. Falei, filha, mas coitado de Santo Antônio. E eu me recordo que quando eu me converti, eu comecei a conversar com ela sobre Jesus.
E tem gente que fala assim, ai, como é difícil falar do evangelho com católico. Você, ei, Joe, tá doido? Coisa mais gostosa é conversar sobre Jesus com quem já é cristão. Você já está na metade do caminho. E eu me recordo de quando eu comecei a conversar com ela. E ela demonstrava interesse. E um dia ela levou a Bíblia dela, e o outro dia eu levei a minha Bíblia. E na hora do intervalo a gente ficava lá, conversando. E aí, eu, um jovem de 18 anos, não conhecia quase nada de Bíblia, porque apesar de ter nascido na igreja, eu não lia, não estudava, não fazia nada disso. Mas nem de perto chegava no nível que os nossos adolescentes hoje estão. Mas eu durante a tarde procurava ali os versículos, anotava, grifava, e à noite mostrava para ela. E até que um dia ela aceitou o convite e foi conosco para a reunião dos jovens. E eu passava lá, pegava a Ana, que nós éramos namorados, e eu passava a fazer a via sacra, enchia, meu pai tinha uma Santana quanto, lotava, até no chiqueirinho botava gente, que naquela época não tinha esse negócio de cinto de segurança, nada, rapaz, mas botava uns 10, parecia meme, você ia abrindo, ia saindo toda a galera. Coisa mais linda. E eu me recordo de quando ela se converteu, entregou a vida a Jesus, se envolveu na adoração da igreja. Depois eu logo fui para o seminário, não sei, nunca mais a vi, mas vários colegas daquela época mergulharam. Sabe por quê? É impossível você ter uma visão de um alto e sublime trono e continuar da mesma forma, seguindo a tua vida como se nada tivesse acontecido. Então eu vou perguntar mais uma vez: você já teve um encontro com Jesus? Ou você teve um encontro só com a religião? Às vezes eu recebo perguntas das pessoas: bispo, eu posso me batizar de novo? Eu falo, por qual razão? É que quando eu me batizei porque os amigos estavam indo, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu falei, então deve. Batismo é um só, mas é algo seu, você tem que saber o que está fazendo. Porque quando você entende quem é Jesus, aqui dentro transforma. Entendeu? Diante disso, eu queria conversar e argumentar com vocês 3 pensamentos apenas, e eu quero orar daqui 10 minutinhos. O primeiro pensamento é que você precisa, para cumprir este ide, porque quem está chamando é o próprio papai. Eu acho lindo que ele diz assim: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Por nós. Olha a trindade presente aqui. Pegou? Quem há de ir por nós? Então, para você responder afirmativamente a esta pergunta, é necessário um posicionamento de coragem. Marcos capítulo 8, verso 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. Ei. Vamos fazer aqui uma pequena explicação, porque tem a turma tímida que já começa a tremer na base, né? Então eu vou para o inferno só porque eu sou tímido. Não é isso que Jesus está dizendo. Personalidade é uma coisa linda, cada um tem a sua. Uns são mais extrovertidos, outros menos, entendeu? Então não tem nada a ver com timidez. Aqui está falando sobre negar a fé. Olha que interessante. Jesus falando sobre o papel nosso como discípulos dele, ele faz algumas comparações. Uma delas é do sal. Nós somos e devemos ser como o sal. O sal, ele confere o quê? Sabor. Mas naquela época o sal
tinha uma aplicabilidade, uma função ainda mais importante do que o sabor: conservação. Não tinha geladeira. Então as pessoas, para conservar a carne, ela precisava fazer aquele, né, como hoje ainda se faz, a carne seca ou, enfim, carne, essas que você sabe que são preservadas desta forma. Então olha a visão e a aplicação que Jesus está fazendo com relação à minha tarefa e à sua. Se somos como o sal não apenas confere sabor, mas ele também traz cura, preservação. E assim como uma peça de carne, para poder ter o efeito de conservação através do sal, toda a peça precisa estar preenchida. Porque o sal vai matar as bactérias que estraga a carne, que causa putrefação. Sabia disso? O sal, como é que o sal mata a bactéria? Desidrata a bactéria. Fica aquela casca. Dentro está preservado, mas não entra. Está ali, bacana. E aí Jesus fala: se este sal não salga, para que serve? Para jogar no chão e pisar. Não tem valia nenhuma, validade nenhuma. Uma igreja que não cumpre o seu papel de anunciar as boas novas, para que ela serve? É um clube, como qualquer outro, uma confraria. Porque se somos de fato igreja de Jesus, por onde nos espalhamos na cidade, na região, precisamos salgar. Conferimos sabor e blindagem. Mas ele ainda faz uma outra analogia. Ele diz: é como a luz, é como uma lamparina. Na linguagem de hoje, é como um farolete, um LED. Quem é que acende o farolete para deixar debaixo da cama? Ninguém faz isso. Quando acendemos a lamparina, ela precisa ficar no alto para cumprir o seu papel. Então que história é essa? Essa de sermos igreja apenas aos domingos. Você de fato é igreja quando sai para a tua semana. É aí que você exerce o teu papel de sal e luz do mundo. Para isso é necessário, diga comigo, coragem. É algo que vai emanar de uma forma natural, porque é a tua essência depois que você tem um encontro com Jesus. Quem aciona isso dentro de você é o próprio Espírito Santo que habita em você desde que você entregou tua vida a Jesus. As pessoas verão em você isso. Se alguém se envergonhar de mim, é porque não teve um encontro com Ele. Entenderam? Não tem a ver com personalidade. É porque eu sou tímida para falar. E outra, é incrível, né? Tem alguns dons que o Espírito Santo confere. Um deles, de dons de governo, é do evangelista. E o evangelista, quando ele recebe o dom do Espírito Santo, que é o dom do evangelista, não que todos não devamos evangelizar, você já sabe que sim, mas quem tem o dom do evangelista, meu Deus, é impressionante. É impressionante. Uma vez meu pai contou a experiência do meu irmão, ele não está aqui agora, o Chicão estava em Bauru. E quando meu pai contou isso, eu falei: rapaz, eu acho que eu não ia ter coragem de fazer isso, não é possível. Aí ele contou para o meu pai que ele estava, ou ele contou no grupo da família, eu não lembro, mas isso já tem uns 3 anos, eu acho. Ele estava no banco, na fila do banco, para ir no caixa fazer não sei o quê. E ele sentiu no coração, de gritar dentro do banco lá: Jesus é amor, pai? O que ele falou? Só Jesus salva? Tipo assim, né? Jesus te ama. Ele falou assim: eu senti de falar, Jesus te ama, mas fala alto. Eu estou no momento aqui. Ele sentiu isso, aí ele deu uma segurada, ele sentiu de falar de novo. Meu irmão já mandou um Horiug. Todo mundo, os guardas já botando a mão na arma. Ele falou assim: Deus mandou falar que Jesus ama vocês. Era só isso. Rapaz, meu pai contou isso aí. Falou: é nada. Fez isso, mas fez.
É incrível que o evangelista faz e não fica com vergonha, não. O evangelista faz e dá assim, ama você, ó. Jesus, tal. E depois, se Jesus me manda fazer isso, eu até faço. Mas eu já falo e já deixo o que eu tinha que fazer, eu faço outro dia, ó, qualquer coisa. Dom é dom, horas. Entenderam? Já cansei de falar do pastor Haldeman. Tem dom de evangelista. Eu quando vou fazer um velório, irmão, a viúva que está chorando vai chorar mais. A galera que está lá vai ficar, vai chorar mais. Pastor Haldeman quando vai fazer velório, é impressionante. A gente chega lá, a viúva está pulando, está todo mundo falando assim, o que está acontecendo aqui? Faz apelo, meu irmão. Outro dia ele estava pregando no velório, fez apelo até para o padre. Prega, talvez, meu irmão, impressionante. Isso flui de uma forma tão natural. Então, estou abrindo meu coração para você aqui. Não sinta-se mal quando este posicionamento do envergonhar-se, de você ficar achando que Deus vai... Porque medo não é motivação para você fazer nada. Aqui o texto fala sobre posicionamento. Estamos em Cristo? Estamos em Cristo. Então você não pode negar a fé. Você vai fazer a obra diante das oportunidades que o Senhor vai lhe conferir. Agora, sabe o que eu tenho aprendido com o amado Espírito Santo? Ele é tão extraordinário. Ele não manda eu fazer aquilo que é dificultoso para eu fazer. Ele vai justamente me orientar a realizar aquilo que já é minha naturalidade, meu dom e minha personalidade para fazer. Você não me vê aqui no altar, enquanto prego, tentando imitar Silas Malafaia, tentando imitar o Marcos Feliciano. Você não me vê no altar tentando pregar de um jeito que eu não prego. Eu sou fanzaço do pastor, do Jacques Antônio, lá de Londres. O Jackson, para mim é um dos pregadores mais incríveis. Outro dia eu estava na conferência em Rio Claro. Agora, dia 1º de maio, fui lá pregar, e eu sabia que o Jackson era um dos preletores também, mas eles falaram para mim que ele ia pregar no outro dia. Aí eu cheguei lá, aí eu falei assim, você prega? Eu prego, tal. Eu preguei um dia, aí no outro dia eu ia pregar de novo. Aí quem que ele botou para pregar antes de mim? O Jackson Antônio. Eu falei, você não está fazendo isso comigo não, pastorzão? Não, rapaz, aí o Jackson Antônio prega. Não fica nada, irmão. O povo pula, levanta a cadeira, joga tudo para cima. É uma coisa impressionante. Você entendeu? Aí vem pastor Marcelo. O bispo Marcelo vem pregar depois do Jackson Antônio. Eu já entro no altar meio que pedindo desculpa. Ridículo é eu tentar depois dele entrar e querer fazer a mesma coisa. Eu tenho uma unção que eu carrego, que eu recebi do alto, e ela é verdadeira e não é falsa. E quando você flui na unção, e eu inclusive fiz um videozinho hoje, coloquei no meu Instagram, falando exatamente sobre isso. Quer conferir velocidade naquilo que você tem para fazer? Ótimo, seja você mesmo. Esteja confortável com quem você é. E é tão incrível porque Deus se manifesta na sua multiforme graça. Então alguns vão compartilhar o evangelho de uma forma assim, ó, uau, e é tão lindo. E outros vão compartilhar o evangelho de uma forma tão singela, precisa, mas que talvez este só vai ser alcançado por você, porque ele não consegue conectar-se com aquele outro. Então, quando eu falo coragem, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você não corra da responsabilidade que temos de falar do evangelho. Diga comigo, coragem. Coragem. Eu tenho um segundo pensamento. E o segundo pensamento é que você é a voz que alguém está precisando, fazendo um link exatamente com essa última parte que eu acabei de falar. Eu já citei aqui nesta série o apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 10, verso 14. Você está comigo aqui ainda? Pessoal do fundo, estamos juntos?
Amo vocês são incríveis. Olha só o que diz a carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Eu queria que você, por favor, num ato de coragem, levantasse uma de suas mãos e declarasse assim comigo: eu sou a voz que alguém precisa ouvir. Amém. Deus escolheu você. Às vezes é um olhar. Vocês não têm ideia como eu sou ministrado pelos voluntários desta casa. Hoje de manhã, no final do culto das 8, que eu preguei às 8, do nada, irmão, uma chuvona, nem tinha previsão, uma chuvona. Uau, incrível. A gente vai ver os voluntários, seu Luiz ali com o rodinho, limpando, enxugando. Nem enxugando aqui não, porque aqui não molhou não. Enxugando a praça de alimentação. Meu Deus, esses voluntários nos constrangem. Fala para mim se isso não é manifestação da pregação do Evangelho de uma forma não verbal. Pregue o Evangelho. Você é a voz que alguém está precisando ouvir. Se posicione. E por fim, eu queria trazer o entendimento de que o silêncio custa caro. O silêncio custa demais. Eu já estive na Coreia do Sul umas 5 vezes, eu acho. Acredito eu, né? Umas 5 vezes. Eu já estive bem na divisa com a Coreia do Norte. Uma vez nós chegamos bem próximo. E eu ouvi muitas histórias, muitos testemunhos dos sul-coreanos cristãos com relação aos norte-coreanos. E tantas são as estratégias para que de alguma forma o Evangelho chegue lá. Coreia do Norte, se você entrar com Bíblia ou evangelizar alguém, você é punido com prisão e até morte. Mas eles usam todas as estratégias possíveis que você imaginar. Às vezes pelo mar, colocando em barquinhos e compartilhando ali trechos da palavra de Deus. Balões, bexigas com gazélio e os versículos e soltando. E a própria Bíblia de alguma forma traduzida e eles vão conseguindo passar. Na China é um pouco mais aberto, mas não é como vocês acham que são. Também é um país fechado ao Evangelho. Ah, mas lá tem igreja. Mas essa igreja está vinculada ao governo. Só pode falar o que o governo deixa. A verdadeira igreja cristã na China, ela é perseguida. E ela acontece de forma escondida. Até tempos atrás era uma das igrejas que mais crescia na terra. Calcula-se cerca de mais de 250 milhões de cristãos na China. Você está em célula, não está? Não tem na célula o líder, o secretário, tem o anfitrião. Tem, não tem? Lá na China também tem a célula. Só que tem uma função que nós não temos. Lá na China, as células têm uma pessoa que é levantada para ser o vigia. Então, enquanto a célula está reunida, escondida, dentro de uma casa, num lugar escondido, o vigia fica olhando para ver se vem a polícia. Porque muitas vezes eles são dedurados pelos vizinhos. E quando a polícia chega, são todos presos. Lá na China tem célula que acontece, sabe onde? No barco. Eles pegam 4, 5, 7 pessoas, colocam no barquinho e vão para o meio do lago, para o meio do rio, porque lá eles podem fazer
o culto e pregar a palavra e orar, sabendo que tem liberdade para fazer isso. Quem que está te proibindo de pregar o evangelho hoje em Araçatuba, em Birigui, Guararapes, Bilac, Valparaíso, Clementina, Promissão? Quem está proibindo você de compartilhar acerca? Ninguém, irmão. Você tem liberdade nessa nação. Eu quero dizer que o nosso silêncio custa tão caro. Essa responsabilidade não é só minha e da minha equipe pastoral, não. É de todo aquele que se diz filho de Deus. É de todo aquele que é discípulo de Jesus. Jesus falou: eu, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O nosso silêncio pode custar tão caro. João capítulo 3, verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha para mim, porque eu vou falar algo muito sério agora. Se você acredita e acha que se você morrer ou alguém morrer sem conhecer a Jesus, essa pessoa vai para um purgatório, essa pessoa vai para um lugar para ter uma segunda chance, você não leu a Bíblia, você não conhece a Bíblia. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, diz lá em Hebreus. E após a morte vem condenação. Se você morre em Cristo, você tem a vida eterna. Se você morre sem conhecer Jesus, você já está condenado. Mas é injusto, bispo. Primeiro que o nosso senso de justiça para Deus é como o trapo da imundícia. E se você usar o raciocínio lógico, você vai ver que sim. Sim, faz todo sentido. Deus começa o mundo de que forma? Olha, vamos para poder equilibrar o jogo, para o diabo não ficar reclamando, vamos fazer meio a meio. Metade crê em mim, metade é do diabo. Ele começou o mundo desse jeito ou começou com um casal de crente? Começou com um casal de crente. Quem que fazia o discipulado todo dia com Adão? Deus falou assim: ô Gabriel, estou muito ocupado, vai lá conversar com Adão para poder estar instruindo ele. Foi isso? O próprio Deus, na viração do dia, fazia o discipulado com Adão. Todos os dias. Te pergunto, prestou? E você fala: não, eu não vou sair da igreja, porque a gente tenta conversar com o bispo, não consegue. O Adão tinha aconselhamento com Deus e se lascou. Eu vou te falar uma coisa, irmão, não é com quem você conversa, é com relação à tua fidelidade à palavra que você já conhece. Isso vai determinar teu presente e o teu futuro. Para de querer jogar a projeção da tua vitória com quem você fala. E comece a projetar tua vitória em quem você se posiciona e da forma como se posiciona em Jesus e na palavra dele. Então é impressionante, porque depois, quando chegamos em Noé, o mundo está só... Meu irmão, eu me recordo do cientista, o Adalto Lourenço, que já está na glória. Uma vez ele fez uma proporção matemática para fazer um levantamento, usando todos os dados de quantas pessoas mais ou menos havia na terra quando na época de Noé. E fazendo a menor proporção matemática, ele chegou a um número de aproximadamente entre 5 a 6 bilhões de pessoas. Você tem que levar em conta o tempo que eles viviam naquela época. Eu não tenho tempo para explicar o porquê, mas nós temos base, inclusive, científica nessa teoria para falar isso. E eu te pergunto, quantas pessoas acreditaram? Noé e sua família. Apenas 4 casais. Noé e os 3 filhos com suas esposas. Então Deus dá este reset. Ele começa tudo do zero. E então o mundo começa agora com 4 famílias de crentes. Como é que está a proporção hoje? A culpa é de Deus? As pessoas que estão indo e perecendo e morrendo sem conhecer o Evangelho, a culpa é de Deus? Eu vou falar mais uma vez. O teu silêncio custa caro. Insista mais um pouco. Não desista daquele parente, daquele irmão, daquele vizinho. Declare a salvação de Jesus. Meu Deus, isso é tão forte. Eu poderia falar tanta coisa, mas eu quero orar com você.
Eu queria convidar você a se colocar em pé. O desafio está lançado. E o desafio é você viver uma vida com Jesus tão gostosa, que as pessoas terão a oportunidade de ouvir de você o que você está experimentando com Ele. As pessoas não estão esperando alguém para ensiná-las a teologia. Elas precisam da resposta, que é Jesus. Simples assim. Você precisa falar. Você é a carta viva. O Espírito do Senhor habita em você. Logo no início da mensagem eu falei que o teu primeiro passo é entregar tua vida a Jesus. E eu quero fazer esse apelo aqui. Se você está aqui hoje pela primeira, segunda vez e entendeu essa mensagem, e falou: não, eu quero me render a Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero orar por você, eu quero te conhecer, quero te convidar a vir aqui à frente enquanto cantamos. Onde você estiver, aqui, lá no fundo, você já pode vir depois com as tuas coisas, porque no final nós vamos orar e vamos nos despedir. Não deixa nada na sua cadeira não, venha. Os meus irmãos da intercessão, dos meus pastores estarão aqui para orar com você. Você que um dia já tomou essa decisão, mas estava distante, mas hoje você entendeu. Não, meu chamado é estar no centro da vontade. Meu chamado é estar na comunhão. Meu chamado é servir. Meu chamado é falar deste amor que me alcançou. Eu quero orar com você também, para que você retorne ao braseiro e volte a romper nesse chamado que o Senhor tem para a tua vida. E eu tenho um terceiro e último apelo. Há pessoas hoje que, enquanto eu pregava sobre este chamado, o coração queimou de uma forma como nunca antes. E eu quero crer de verdade que Deus tem algo especial contigo. Eu fico imaginando quantas pessoas não estão esperando o teu posicionamento para ouvirem acerca de Jesus. E eu quero orar por você, comissionando você, não só para um dia, uma semana, mas para uma vida, onde você vai compartilhar Jesus de uma forma tão suave, leve, inspiradora. E você vai ver muitos, centenas, milhares se achegando a Cristo por intermédio da tua vida. Eu quero liberar esta unção sobre você. Eu creio que o Espírito Santo nesta noite está derramando dons de evangelista sobre a igreja, ativando dons específicos para cooperar com o avanço do reino do Senhor na terra. Então, enquanto nós cantamos, eu vou te dar 2 minutos. Vem aqui na frente, já temos várias pessoas aqui. Eu quero orar por você. É isso. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Você que quer entregar-se a Jesus, reconciliar-se com Jesus. Você que o Espírito Santo está chamando para ser um evangelista. Alguém que às vezes quer uma unção nova para poder compartilhar ainda mais o Evangelho. Enfim, se o Senhor toca teu coração, vem para cá, eu estou esperando você. Quero orar por você. Mais 1 minuto, venha. Com a ferida de sede por ti.
Pai, nós nos alegramos nessa noite. Nos alegramos porque, assim como Isaías, os nossos olhos espirituais tiveram um encontro com o Rei dos Reis. Tivemos um encontro com Jesus. Obrigado porque o Senhor nos lavou, nos tocou nossos lábios, nossos corações, nossas mentes com o sangue do Cordeiro, e o nosso pecado foi removido. Há pessoas nesta noite entregando suas vidas a Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Batize-as com teu Santo Espírito. Há pessoas aqui se reconciliando com Jesus, com a igreja de Jesus. Há pessoas aqui recebendo dons novos, o dom do evangelista, mas uma unção fresca sobre toda a igreja agora é derramada. Porque todos nós fomos chamados, Pai, para sermos sal e luz. E nós saímos daqui desafiados, encorajados, inspirados a falar desse amor. Senhor, de acordo com a personalidade que o Senhor nos deu, de acordo com as oportunidades que o Senhor nos confere, mas nós nos posicionamos e declaramos: não iremos nos furtar a responsabilidade de compartilhar do amor de Jesus. Seja por intermédio dos nossos lábios, seja por intermédio das nossas mídias e redes sociais, seja, Senhor, de qualquer forma, nós vamos transparecer Jesus, o amor de Jesus, e falar que Ele salva, liberta, transforma. Pai, confere-nos poder para fazer isso. Guarda o teu povo, abençoa o teu povo, Pai. Eu quero declarar que por intermédio dessa casa, desses irmãos, dos teus filhos, milhares de pessoas vão se encontrar com Jesus, vão ouvir falar do amor de Jesus. Pai, nessa noite eu ainda oro pelos casais, pelas famílias, por reconciliações. Eu oro, Senhor, por aquele que está precisando de uma porta de emprego, aquele que está passando por necessidade. Em nome de Jesus, o Senhor é aquele que supre, o Senhor faz milagres, o Senhor abre portas que o inimigo não pode fechar. Eu quero declarar uma porta aberta para os teus filhos, Pai, nessa noite. Surpreenda-os nessa semana. Eu quero declarar cura sobre o enfermo. Você que veio buscando em Deus cura física. O Senhor Jesus, Ele salva, liberta, mas Ele é vivo e Ele ainda opera milagres. Jesus cura sim, e eu quero declarar cura sobre a tua vida. Cura física das enfermidades, das mais simples às mais complexas aos nossos olhos, porque para o Senhor é tudo igual. De dor de cabeça a câncer, em nome de Jesus, receba no teu físico o toque sobrenatural do poder do Espírito Santo. Eu quero declarar que o Jeová Rafa te cura nessa noite. Tanto você que está aqui, quanto você que nos ouve pela comunidade online, receba a cura agora, em nome de Jesus de Nazaré. Seja a tua casa abençoada, em nome de Jesus. Todo e qualquer levante contra a tua vida caia por terra agora. Toda ingerência do mal para te causar dor, dano, prejuízo, eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Seja você guardado e blindado pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor dê ordens aos teus santos anjos em teu favor. Que quando você chegar em casa, no teu apartamento, você sinta um ambiente diferente, porque os anjos do Senhor chegaram lá primeiro. Quero declarar uma noite renovadora, uma noite de sono tranquilo. Você vai acordar tão disposto amanhã como há semanas você não acordava. Todas as preocupações e as ansiedades que estavam tentando minar as tuas forças, em nome de Jesus, essa ansiedade fica no altar de Deus, e você recebe a ousadia, a coragem, o fortalecimento, a resiliência que vem do Espírito Santo para enfrentar toda e qualquer barreira, porque você é mais que vencedor, por amor daquele que te amou, Jesus de Nazaré. Declara a graça dele, o amor do Pai, e a manifestação do consolo e da
a amizade do Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a tua casa hoje e para todo sempre. Aleluia, amém, glória a Deus. Amo vocês. Encontre os homens aqui terça-feira nos Strong Brothers. Fiquem na paz do Senhor. Aleluia. até